Bom dia, vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 37 e agora nós vamos checar, irmãos, os versículos 7 até o fim. Quantos versículos tem? É um dos salmos grandes, tem 40 versículos. Irmão. Aqui tem uma lista de salmos grandes, né? Primeiro é o Salmo 119 e vai seguindo assim uma lista de salmos maiores. E esse faz parte. Agora, irmãos, veja bem, até aqui nós vimos o quê? Até o versículo 6 nos foi dado o alicerce. Os irmãos sabem que é alicerce, né? É aquela base onde você constrói as coisas. Deus, quando Ele nos dá essa base, Ele faz isso na Bíblia inteira, irmãos. A Bíblia sempre lança fundamento, porque eu tenho que construir minha vida. A igreja deve construir sua vida. A família crente deve construir sua vida. Os irmãos perceberam? Eu falei individualmente, falei da igreja, falei da família, em cima de um alicerce. Aqui, por exemplo, esse salão, nós estamos aqui embaixo por quê? Confiando que as paredes não vão cair. Porque aqui nós não estamos vendo, mas tem alicerce. Então a casa não cai quando o alicerce é bem feito, né? Quem trabalhou com isso já sabe. Muito bem. Então até o versículo 6, Deus lança o fundamento. Ele dá os princípios básicos para os crentes. Estão vendo agora, irmãos? É assim, assim, assim. É como se você, vamos supor, estivesse dando aula de trânsito. Aula de trânsito. Primeiro você vai ter aquelas aulas orais, né? Você vai numa escola, você estuda quais são as leis de trânsito e tal. Tá bom, opa, aprendi tudo. Tá? O que é direita, esquerda, o que é isso, perigo, pare, e tal, e tal, e tal. Todos aqueles sinais horizontais, sinais verticais, e enfim, você sabe. Mas agora, alguém que é experimentado vai levar você para o trânsito, vai levar você para as ruas, para o centro da cidade, para a rodovia, e você vai ter que aplicar essas coisas, né? Nós temos aqui as nossas crianças, né? Eu tenho meu netinho aqui, tenho o Daniel, que nós temos a responsabilidade, quando eu tinha meus filhos pequenos em casa, nós tínhamos a responsabilidade, eu e Dona Nádia, de orientá-los conforme os princípios da vida, padrão de honestidade, de respeito, de responsabilidade, quem é Deus, essas coisas. Agora que eles cresceram, casaram, já podem assumir a vida sozinhos. Né? Então, irmãos, na realidade, quando Deus nos dá seus ensinos, como aqui no Salmo 37, ele faz isto. Ele, até o versículo 6, ele nos ensinou o quê? Olha os princípios. Versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Está vendo? Ele solta esses princípios rapidamente, porque dentro em breve eles definirão, eles vão morrer e murcharão como a erva verde. Os irmãos estão percebendo? São princípios. Aí ele passa a trazer os crentes para ele. Confia no Senhor. Ele é teu Deus. Faz o bem. Habita na terra, Deus está dizendo, fica aí. Aí é lugar, isso aqui pertence a mim. Né? Eu até ilustrei como, vamos supor, um homem rico, ele tem uma casa dele, ele vai viajar, leva a família e põe um amigo dele para cuidar da casa, diz, fica à vontade na casa. Tá? Tem geladeira, tem fogão, tem tudo aí. Durma, toma banho, assiste televisão do jeito que você quiser, fique aí, usa o carro que tem aqui um a mais, fique à vontade.
o que nós vemos aqui nesses salmos, irmãos, é isso. É uma ilustração fraquinha, né? Mas é algo que eu posso ilustrar assim, para mostrar para os irmãos: a terra pertence a Deus. Terra pertence a Deus. Chuva, sol, árvore, fruta, ar para você respirar, o lugar para você morar, água, tudo pertence a Deus. Não pertence aos homens. Está vendo? Nós estamos passando um período de seca agora, irmãos. E está terrível, né? Já imaginou se Deus nos deixasse sem chuva por um bom tempo? Passa o ano todo, entra o outro ano, o povo começa a sofrer as tremendas consequências. Lá no sul foram as chuvas, que quase destruiu o estado inteiro. Né? Por quê? Quem está por detrás disso? Quem é o dono da terra? É Deus. Tá? E é assim que ele nos ensina, queridos irmãos. Então, com os crentes, o que ele fala? Habita na terra. Sinta vontade. Isso aqui é meu, eu estou ordenando vocês. Vocês são justos. Vocês são os crentes. Vocês creram em mim. Eu cuido de vocês. Saiba como viver. Então, ele está ensinando princípios de sabedoria, irmãos. Ele diz aqui no versículo 3, alimenta-te da verdade, conforme a tradução atualizada. Né? Alimenta-te da verdade. Eu ainda não sei muito pouquinho de hebraico. Estou estudando ainda para ver se a gente compreende bem essas traduções. Tá? Aí ele diz no versículo 4, agrada-te do Senhor. Não tem outro objetivo. A vida é agradar de Deus, e não de comida, nem de parente, nem de amigo, nada disso, nem de dinheiro, nem de saúde. Ele diz, agrada-te do Senhor. Tem uma pessoa que é sublime, gloriosa, amável, que cuida de nós, quem é nosso Deus. Então, agrademos dele. Nem da nossa família devemos ter mais agrado do que o Senhor. Nem da esposa, nem do marido, nem de filho, nem de netos. É Deus de quem eu devo me agradar. Então eu me envolvo com ele. Nós temos a Bíblia, irmãos. E olha, santos de Deus como o Jó se agradaram do Senhor e eles nem tinham Bíblia. Enoque andou com Deus. Esse é o segredo. Não é quantos anos eu vou viver. Não é quanto eu vou ter de dinheiro. Não é quanto eu vou ter de saúde. É quanto eu amo ao meu Deus e conheço a Ele. Ele diz, agrada-te do Senhor. Tá? Vamos lá. Aí eu mostrei por último aqui para os irmãos esse texto que muitos conhecem. Mas eu falei até para os irmãos que o povo hoje, aqui no Brasil, tem os chamados evangélicos, tem esse costume de pegar um texto e tirar do contexto. Se você pegar o versículo 5 e tirar do contexto, você vai desligar o versículo. Você vai anular, né? É como se você desligasse a luz de uma casa. Você não vai ver a verdade. Tá? Então, irmãos, ele está tratando aqui com quem? Conosco. A Bíblia é um livro que Deus fala com crentes. Hoje a gente está vendo, irmãos, como até os incrédulos, como a Igreja Católica e outros movimentos, eles estão pegando a Bíblia. É um movimento ecumênico para trazer uma paz para os ímpios. Tá? Eles estão usando textos. Né? Hoje, um amigo meu, não é crente, né? Até que ele fez serviço aqui na igreja para nós. Ele disse, o quê? Bom dia, aproveita o potencial, o poder que você tem dentro de você. Eu mandei imediatamente. O homem tem um poder, qual é? O poder para viver pecando contra Deus. Aí ele depois
abriu 1 João lá, começou a falar coisas sem nexo nenhum. Tá? Irmãos, nós fugimos disso. A Bíblia é Deus falando com quem tem ouvidos para ouvir. Se alguém foge da verdade, se alguém foge da igreja, não quer ouvir a palavra de Deus, duvide que essa pessoa seja crente. Porque Deus fala através da palavra. Então, se você não tem o ouvido aberto para ouvir, cuide-se. Tá? Vamos lá. E agora, irmãos, eu falei terminei na semana passada sobre sobressair a justiça e o direito do crente. Está vendo o que Deus faz com os crentes? Agora, vamos ver a partir do versículo 7. O que vem a seguir nesse impressionante salmo, irmãos? Eu lembro que eu falei para os irmãos, logo no começo, eu tenho até um amigo que acha que esse salmo é um salmo para o milênio. Os justos herdarão a terra. Olha, os testemunhos de Jeová pegam textos aqui para fortalecer os maliciosos ensinos deles. As armadilhas que eles têm para os que caem nessas armadilhas deles. Os justos herdarão a terra. Eles dizem que Deus vai fazer da terra um paraíso. O paraíso do crente é o céu, irmãos. Deus, a Bíblia fala a respeito de Abraão. Chegou na hora da morte. Ele contemplava a cidade celestial e não a terra. Então não tem nada aqui. Outra coisa, irmãos, a ideia futurista aqui, de que é para o milênio, tira o propósito da Bíblia. A Bíblia é para já, é para agora. É o Salmo 23, é o Salmo 37, é qualquer salmo, é agora. Quando fala da vinda dele, aí eu entendo, ele voltará. Quando eu abro Apocalipse, que eu vejo a partir ali daquele capítulo 6, vai falando sobre a grande tribulação, vai até o capítulo 19, depois vem o milênio, né, o trono branco, a jogada da morte, do diabo, do anticristo no lago de fogo e de todos que não creram. Aí eu entendo que está referindo a isso. Mas aqui não. Então nós vamos ver, irmãos, nesse restante aqui, o que é que o Espírito Santo quer nos conduzir nesse texto, nesse salmo. Como é? Observem bem, irmãos, que ele vai pegar agora, ele vai pegar o Jessé, vai pegar o Davi, vai pegar qualquer pessoa, crente. Vamos sair? Vamos ver o que acontece lá? Deixa eu explicar melhor para os irmãos, eu espero que eu tenha palavras para isso. O que a Bíblia está ensinando aqui? É que quando o irmão José, o irmã Maria, qualquer irmão em Cristo, sai da igreja e vai lá para fora, ele percebe que ao lado dele, o vizinho dele, mora uma pessoa não crente. Do lado esquerdo dele mora também outra pessoa que não é crente. Ele olha para frente, ele olha para a rua, ele vai para a escola, ele vai para o trabalho, ele está cercado de quê? De pessoas ímpias. E ele pergunta, mas por que isso? E aí ele começa a ser perseguido. Por quê? Qual a razão? Porque ele é crente. Olha, irmãos, o sistema religioso atual é tão impregnado de uma atmosfera humanista que você vê que não tem perseguição mais. O mundo se identificou tanto com o cristianismo que não tem mais perseguição. Você não vê ninguém sofrendo por causa da justiça, sendo perseguido por causa de Jesus Cristo. Não vê mais. A vida está tão boa, tão confortável, porque o mundo se adaptou com a igreja. O mundo hoje é igual ao mundo religioso. E olha, Satanás aproveita disso. Irmãos, o mundo está infectado de maldade e os chamados crentes estão todos assim, dormindo. Não estão vendo o perigo.
Há diferença? Há. E ele vai tratar disso aqui. Vamos então ver, irmãos, que tem 7 divisões aqui. Vamos lá? A primeira divisão nós já vimos, que vai do versículo 1 até o versículo 6. Os irmãos estão olhando aí? Veja bem o texto. Vamos para a segunda divisão. Olha, irmãos, é muito difícil, mas o pastor não tem desculpa. Ele é pago para vamos dizer assim, se esmerilhar nas Escrituras. Para mim, ser pastor de uma igreja não é fácil. Ele tem que pôr a poupança dele na cadeira e ficar ali olhando a Bíblia, esmerilhando, trabalhando, vendo, orando e pedindo: Deus, me abre os olhos, eu não estou entendendo o texto. O pastor não foi chamado para outra coisa. Foi chamado para isso, irmãos. Inclusive, 1 Timóteo fala para não deixar o pastor ficar sem comida. Ele usa a ilustração, o boi que esmaga o trigo, se não me engano ali, né? Ele diz, é aquele boi que puxa aquela moinha, tá? Ele trabalha, ele precisa de comida. Então não deixe o pastor assim. Então ele ganha, e tem pastores que ganham muito bem. Para quê? Para ficar passeando? Para ficar inventando coisas? Não. Ele trabalha em cima da palavra de Deus. Tá? Então um salmo desse exige demais. Exige que a cabeça da gente comece a sair fumaça dela. Por quê? Porque eu tenho que saber o que Deus está falando aqui. Primeiro temos o quê? Versículos 7 até 11. Os irmãos estão vendo? Nós temos ações e reações. O que é isso? Ações é diferente de reações. A ação é quando eu ajo corretamente. Reação é quando eu ajo incorretamente. Os irmãos estão vendo aqui? Ações e reações. Ele começa com ações. Descansa no Senhor, espera nele. Está vendo? As reações que são erradas, observe, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, tá? Aí ele explica o que vai acontecer. Fique tranquila, confia em mim. Não reaja. Já viu como a gente reage errado, irmãos? Briga. Você lembra daqueles 2 irmãos brigando, chegando para Jesus e falando: ó Senhor, nós estamos brigando aqui por causa da herança. Então entra aqui. Jesus falou: eu não sou juiz entre vós. Tá? E veja bem, irmãos, ações e reações. Tá? Vamos lá. A terceira parte é atitudes perversas dos ímpios em relação aos crentes, que vai do versículo 12 ao 15. Está vendo aí? Trama o ímpio contra o justo. E aqui, irmãos, é a realidade da vida. Se você quer que os ímpios dão as mãos para você e ore com você, você está em perigo. Eu tenho visto muitos crentes se adaptando à impiedade deste mundo, dando as mãos sem perceber, numa forma prática, para o movimento ecumênico. Todo mundo é crente, todo mundo é irmão, todo mundo vai para o céu. Mentira! Os ímpios são terríveis. O que os ímpios estão fazendo hoje? Eles estão tentando amargar a vida dos crentes. Não fale. Está falando com os pastores. Não pregue o que a Bíblia manda. Eles ficam com medo. Então eles criaram um sistema religioso. E dizem, tá vendo, nós também temos paz. Aí eles começam a inventar coisa. Deus diz que vai abençoar a tua vida. Deus diz que grandes vitórias vêm na tua vida. Tudo mentira, irmãos. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que é que acontece realmente? É que se você estiver
ao lado de um ímpio, trabalhando com ele, ou é parente seu, ou é até filho seu, ele vai se voltar contra você. Nós vemos isso nos Salmos. Tem vários e vários salmos aqui, irmãos, de eles falando: Senhor, olha como eu estou, eles querem me derrubar, eles querem me perseguir, eu não tenho feito nada assim contra eles, eu tenho até orado por eles, mas eles querem me derrubar. Jesus fala, se não me engano, é no Salmo 109, a respeito de Judas. Fala: nós éramos amigos, nós estamos juntos, nós crescemos juntos, nós íamos para a igreja juntos, mas agora ele é o inimigo. Ele está querendo me derrubar, ele é contra mim, ele me traiu. Os irmãos perceberam o que acontece? Então, irmãos, não busque isso. Olhe, você não vai buscar, vamos dizer assim, inimizade. Não, você espera que isso vá acontecer. Porque a mensagem do Evangelho hoje está criando mais movimento ecumênico. Tá? Não tem ataque ao pecado. Não tem mesmo, irmãos. Não tem a apresentação de quem é o Deus da Bíblia. Então os ímpios vão e querem sentir conforto com os crentes. Só abrir a igreja. Abre. Põe uma música do mundana. Põe uma bateria. Põe um grupo lá fazendo show na frente. E nós vamos entrar. O pastor não prega a verdade. Ele começa a falar coisinha bonita para ter gente dentro da igreja. Então nós vamos entrar. Só que, irmãos, a Bíblia apresenta os ímpios como feras, como pessoas que perseguem os verdadeiros crentes. Jesus fala isso. E sereis perseguidos por causa de quê? Da justiça. Você não foi revestido de Cristo? Então, se você não é perseguido, alguma coisa está errada. Vamos para o quarto ponto aqui, a quarta divisão. Eu coloquei quarta porque tem aquela primeira lá que eu mostrei para os irmãos. Vamos ver as preciosas posses dos crentes, que vai do versículo 16 a 26. Vamos lá? Rapidamente, depois nós vamos entrar nos detalhes. Tá bom, irmãos? Olha o versículo. Como é que Deus vê o crente e o não crente? Olha, você está habitando o mundo. Os ímpios têm costumes que você não tem. Pedem emprestado, não pagam, são mentirosos, desonestos. Tá? Como é que Deus avalia os crentes? Olha o que ele diz. Vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Tá? Aí ele mostra a razão. Tá vendo? O braço dos ímpios. Você sabe que braço na Bíblia significa ação. Se cortarem meu braço, eu vou ficar sem ação. Eu vou usar só esse aqui para abrir. Eu vou poder dirigir só com o braço. Tá? Eu lembro de um senhor que tinha lá na Bahia, ele já morreu muitos anos atrás. Ele tinha um problema no braço. E ele era perito em dirigir. Né? E com uma mão só, ele fazia tudo aquilo. Né? Observe, irmãos, como Deus fala aqui. O Senhor conhece os dias dos ímpios. Versículo 19, não serão envergonhados. Versículo 20, os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Queridos irmãos, como tem promessa esse salmo, como ele é maravilhoso esse salmo para nós. Vamos lá. Em quinto lugar, nós vemos o caráter do crente e seu brilho neste mundo. Versículo 27 a 34. Presta atenção. Aparta-te do mal, faz o bem, e será perpétua a tua morada. O que Deus está falando? Você tem um caráter. Qual é o caráter seu? O caráter seu não é aquele que o mundo pensa de caráter. O caráter seu foi forjado pelo novo nascimento. Você é um novo homem em Cristo. Você agora é justo. Você ama a justiça. Tá? Você se aparta do mal. Então isso irrita os ímpios, irmãos. Irrita. Você está ao lado de uma pessoa que não é... Vamos imaginar uma mulher crente. Né? E está ao lado de um homem crente. Ele quer assistir filmes
pornográficos. Ela diz, eu vou me afastar. Está vendo? Isso irrita a pessoa. Os homens no pecado, eles querem companhia para o pecado. Eles não querem ninguém atrapalhando. Então eles chegam com bondade. Olha um gay, irmãos. Como ele chega para você? Ele chega com ar de simpatia. Oi, amigo. Ele quer que você aprove a vida dele. Então quando você diz não, quando você se aparta do mal, aí você encontrou um problema. Porque eles vão querer derrubar você. Tá? Os ímpios querem até... Eles criaram um sistema religioso que eles dizem que Deus está abençoando a vida deles no pecado. Eles querem dizer que no pecado eles vão para o céu. Que não tem inferno coisa nenhuma. Então mostre pelo caráter, queridos irmãos. Tá? Ele disse, eu não desamparo vocês. Eu estou ali. Não tenha medo. Já aconteceu, irmãos. Os verdadeiros santos, os verdadeiros crentes, milhares deles foram perseguidos, maltratados e até assassinados. E vamos dizer assim, nesse ambiente, até incrédulos, até parentes seus, os mais chegados, podem ser contra você. E vamos para o último aqui, o 7º, irmãos. O resultado final de tudo isso. Versículos 35 a 40. Veja o que nós temos. Versículo 35. Vi um ímpio prepotente. Olha, irmãos, o que vai acontecer. Ele diz, vi um ímpio prepotente a expandir qual cedro do Líbano. Olha aquele homem, olha o poder dele, olha o dinheiro que ele tem, olha como ele vai atrás de mulheres, como ele esbanja orgulho, e todo mundo olha para ele. Puxa vida! Ele expandiu como cedro no Líbano. Parece aquela árvore bonita que você olha, olha que árvore linda. Passei e ele desapareceu. Procurei e não foi encontrado. Está vendo? Ei, irmãos, observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Essa divisão. Eu dei para os irmãos e se falhei na divisão correta, os irmãos me perdoem, tá? Porque eu tentei fazer o melhor. Eu vou ver agora a primeira parte aqui, irmãos, ocupando o tempinho que me sobra aqui, ações e reações. Vamos voltar então para o versículo 8. Vamos lá. A primeira lição aqui, normalmente, as ações são atitudes corretas e as reações são erradas da nossa parte. A ação da nossa parte é fazer com que a nossa alma faça o quê? Olha o versículo 8. Descansa no Senhor. Os irmãos sabem o que é isso? Eu falei para vocês aqui, quando eu expliquei os versículos anteriores, que a coisa mais difícil para nós é pôr nossa cabeça nesse travesseiro ou no regaço do Senhor, encostar nossa cabeça nos ombros dele e descansar. Quando você vai para sua cama à noite, você pega o travesseiro, deita, encosta a cabeça ali e dorme sossegado. Aqui, irmãos, começam os princípios diferentes do que o mundo pensa. O mundo vive amargurado, com medo, dorme sem saber o que vai acontecer no outro dia. Nós temos um colchão tranquilo,
um travesseiro. Chama descansa no Senhor. É difícil. Porque nós vivemos preocupados. E quando vivemos preocupados, nós estamos imitando a quem? Os incrédulos, irmãos. Imitando os incrédulos. Ele diz, descansa, espera. Vai demorar? Espera. Espera nele. Deus sempre treina a gente, irmãos. Treina. Quando ele faz promessas, ele diz, espera. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu citei Abraão para os irmãos, lembra? Deus falou com ele logo que tirou da terra prometida. Darei um filho. Sara era estéril, não ficava grávida. Ela foi ter essa criança com 90 anos. E o marido dela, Abraão, com 100 anos. Disse, espera, porque eu só faço milagre. Eu não faço as coisas do ponto de vista dos homens. Eu só faço aquilo que é milagre, para que a glória seja minha e não do homem. Deus é assim. Então, descansa. Você está orando, está pedindo, descansa nele. Então, o que espera de nossa parte? Espera-se que nós treinemos nesse quesito que eu chamo aqui essencial. É a primeiríssima coisa. Por que nós não vemos? Porque falta homens de Deus hoje. Porque não conhece o Senhor. Está vendo? Se nós tivermos homens de Deus, homens e mulheres crentes, sinceros crentes, eles deixam tudo pelo Senhor. Eles vêm na igreja. Eles querem estar nos cultos. Ah, mas eu estou sentindo bem. Vá assim mesmo. Está vendo? Por quê? Eles confiam no Senhor. Ah, mas eu tenho uma coisa a fazer em casa. Deixa o que vai fazer em casa. Vem para a igreja. Está vendo? Ah, não tem desculpa, irmãos. Não tem. Todas nossas desculpas são mentirosas. A não ser que você esteja doente. Ou como viajou, como o caso da minha esposa. Tá. Então, queridos irmãos, o caso contrário, você está mentindo. Vamos então para a segunda lição. A dupla razão aqui é apresentada. Dupla, e os irmãos já sabem que são duas, né? O que a nossos olhos parece ser injustiça. Veja bem, olha o que diz o texto. Versículo 9. Versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Está vendo? Qual é o resultado de não descansar? É que nós vamos ter problema. E esse problema afeta até a nossa vida, até o nosso físico. Os irmãos sabem disso. A falta de descanso, a preocupação, o nervosismo faz com que nós tenhamos problemas no coração, no intestino, em todas as áreas do nosso corpo. Nós vamos ter problema porque nós não descansamos nele. Irmãos, estão vendo? Por que não descansamos? Porque nós olhamos ao derredor. Tá? Nós olhamos, talvez tenha aquela pessoa na sua casa que você está vendo que ele age desse jeito. E parece que Deus não está fazendo nada. Você quer bênção e não está vendo. Você está vendo do ponto de vista seu. Você está vendo os ímpios lá fora prosperando, crescendo. Olha como ele tem carro, olha como ele tem uma casa, olha como ele tem amizade, olha como ele tem tudo, olha como ele pode chamar os amigos, tomar cerveja e fazer um churrasco na casa, olha como ele pode viajar, ele viaja para a Europa, ele viaja para todo lugar, e eu não. Veja, irmãos, o que acontece aqui é o seguinte, o que aos nossos olhos parece ser injustiça, Deus está dizendo, não te irrites por causa dos malfeitores.
Fique tranquilo, confirme. O outro detalhe, a segunda razão, é que as maldades que parecem sem punição. O ambiente no mundo parece haver injustiça. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Injustiça. As pessoas roubam, matam os outros. Estão fazendo coisas, irmãos, de canalhas, de bandidos. Nós vemos isso e parece que Deus está assim. Ele está falhando? Não. Ele diz, espera. Olha o que ele diz aí, no versículo 8. Versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados. Então Deus tem o tempo dele. Está vendo? Os irmãos lendo a Bíblia, é por isso que eu falo para os irmãos, leiam a Bíblia. Porque a Bíblia mostra a forma e o tempo e a maneira hábil, sábia, que Deus lida com os perversos. Quando aquele faraó começou a matar até as crianças, jogar no rio Nilo. Por quê? Parece que Deus estava assim. Porque a morte e o sofrimento nosso não abala os céus. Os crentes já são crentes. Os crentes são herdeiros da glória de Deus. Deus está agindo, irmãos, e o trono dele sabe como fazer, no tempo próprio, ele sabe como atacar os ímpios. Os irmãos lembram quantos anos Deus deixou o povo em Canaã a arrumar tanta maldade que a Bíblia diz que chegou até aqui, que Deus diz, agora chegou o momento de exterminar com esse povo. Então, queridos irmãos, estamos aí. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Vou terminar, irmãos. As armas que não devemos ter, porque somos justos e devemos tornar-nos o quê? Olha, o versículo 10. Mais um pouco de tempo e não existirá o ímpio. Procura. Olha aquele ímpio, aquele maldoso. O que aconteceu com ele? Foi morto. Então não tem mais. Ele está no inferno já. Você não vai ver mais aqui. Os irmãos estão percebendo? Você está caminhando, vivendo. Cadê aqueles malfeitores? Já não estão mais aí. Muitos foram exterminados. Tá? E então, irmãos, qual a resposta? Qual a resposta? Ele diz aqui no versículo 11. E aqui eu vou terminar. Os mansos herdarão a terra. Está vendo? Qual a resposta que temos aqui? Os irmãos perceberam, sempre foi na história. As nações queriam tomar a terra com espada, com violência, com maldade. Olha a história do Velho Testamento, como aquelas nações eram terríveis, de bandidos. Eles invadiam, matavam o povo e tomavam tudo. O sistema do mundo é assim. Eles vão atrás de dinheiro. Eles nunca estão contentes com o que têm. Eles querem mais. Eles querem jogar na loteria e, se possível, roubar o que os outros têm. Eles vão mentir. Isso é ser manso? Não. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Vamos dar aqui o conceito bíblico disto, em forma prática. Lembra de Abraão? A Bíblia mostra Abraão como um homem de paz, tranquilo. Mas Deus foi multiplicando os bens dele. Era um dos homens mais poderosos da terra, que os outros tinham inveja dele. O quanto Abraão se tornou riquíssimo. Foi assim com Isaac também. Não eram homens de briga, não. Eram homens tranquilos. Por quê? Deus a abençoava onde eles estavam. Olha Jacó, irmãos. Jacó foi viver com o tio dele. Labão era um homem terrível, um homem perigoso, um homem ruim.
Um homem amante dos bens, ele tinha o Deus dele, eram os ídolos dele, ele achava que aqueles ídolos iam abençoar. Mas como foi que Jacó ficou mais rico do que ele? Jacó mostra no testemunho dele, falando para o tio dele: eu nunca deixei ficar você perder uma ovelha por causa de um animal que vinha e comia aquele animal, um leão, por exemplo. Ele diz: eu pagava. Ele diz: eu fui justo, eu nunca roubei de você. Pode procurar se tem alguma coisa sua aqui na minha bagagem. Por quê? Os justos herdarão a terra. Está vendo, irmãos? Olha que lição. O que é que Deus quer? Confia nele. Confia. Você trabalha, Deus tem o seu trabalho deu o seu trabalho para você, capacidade de você ganhar seu pão de cada dia. E quando faltar, ele diz: eu vou cuidar. Não tenha medo. Enquanto você dorme, eu sustento você. Impressionante. Ele nunca vai sustentar preguiçoso. Não. Ele dá o pão e ele sabe a maneira como lhe dá. Por quê? Os justos herdarão a terra. A terra não é herdada com bens. A terra é herdada com homens de paz, de satisfação. Não tem briga, não tem nada disso. Os ímpios que vivem assim, nós não. E aqui eu termino. Veja o que diz o final do versículo 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Está vendo aqui, irmãos? Pacifismo. Mas é um pacifismo aqui, não aquele modo pacífico dos homens ímpios. É uma paz com Deus. E uma tranquilidade de saber que Deus está presente, cuidando. Se Ele tira alguma coisa nossa, Ele tira, mas não tira a sua paz. Está vendo? Ele tirou tudo de Jó, não foi? Tirou tudo. Para dar depois em dobro para ele. Queridos irmãos, a Bíblia nem fala do céu aqui. Esse é um salmo que não vai falar do céu, fala só sobre a terra. Mas o que ele tem para os crentes é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente. E nós entendamos isto. Ações e reações. Ações sempre são certas. Reações normalmente são erradas. Vamos terminar o nosso culto.